Palestra de Neville Goddard. O caminho. João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe disse-lhe: Mostra-nos o Pai, e Jesus disse: Estou contigo há tanto tempo e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Então ele é o caminho para quê? Nesta passagem, especificamente ao Pai, mas ele é o caminho para tudo neste mundo. Bom, ruim ou indiferente. Isso parece loucura se você for treinado para acreditar que Deus é o Criador apenas do bem e que algum outro ser, além de Deus, criou o mal. Existe apenas um Criador e apenas um Deus. Eu mato e vivo. Eu feri e me curou. Não há nada além de Deus e Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Vamos agora descobrir por que estamos agindo como agimos neste mundo, ou voltemos às Escrituras, o Salmo 82. E Deus assumiu o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele exerce o julgamento. Agora Deus fala. Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês cairão e morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Agora, você acha que isso aconteceu na eternidade e não está relacionado a nós, mas está relacionado a nós. Vocês são os deuses no estado decaído. Não porque você fez algo errado. É com um propósito criativo. Para expandir além do que éramos antes da queda. Aqui caímos no limite da opacidade e da contração chamada homem, de carne e osso. Independentemente da cor da pele, da nacionalidade ou de qualquer origem racial, somos um. A palavra traduzida como Deus é a palavra hebraica Elohim. É uma palavra plural. É traduzido nesta passagem como Deus e deuses. É uma unidade composta de outras. Um composto por todos os outros. Então aqui estamos neste mundo em estados: o homem rico, o homem pobre, o homem que é conhecido, o homem que é desconhecido, o homem que é sábio, o homem que é tolo. Todos estes são os deuses. Não somos ricos ou pobres, conhecidos ou desconhecidos, sábios ou tolos. Estes são apenas estados nos quais caímos durante o sono. Pois na verdade caímos neste mundo feito de estados infinitos. Agora existe uma saída de um estado para outro estado. Você pode entrar em um estado em um segundo. Não leva tempo, mas você permanecerá nesse estado e o ocupará até que pareça natural. Pois meu lar é simplesmente aquele estado ao qual retorno com mais frequência. Isso constitui minha casa. Um estado. Como eu saberia meu estado? Bem, deixe-me agora pensar em meus amigos. Deixe que eles me vejam como sempre me veem. Eles conhecem minhas limitações, minhas fraquezas, sabem tudo sobre mim porque já discutimos isso. Que desejo ser visto de forma diferente no mundo, primeiro por mim mesmo, quero transcender minhas limitações. Portanto, presumo que sim, uma mera suposição. Mas isso funciona? Bem, agora deixe-me pensar em meus amigos e deixe-me vê-los em minha mente. Eles me veem como antes me viam? Ou eles estão me vendo como presumo que estou? Se eles me virem como estou assumindo que sou e tiverem empatia comigo, porque são amigos, se alegrarem comigo, então poderei agora ocupar o estado de modo que automaticamente retorne a ele muito antes de haver algo em meu mundo para apoiar isso? Alegar. Meus sentidos no momento negam, minha razão nega, mas apesar dessa negação, ainda posso acreditar em Cristo? Ainda posso acreditar que Ele é o caminho para tudo e que Ele é minha maravilhosa imaginação humana? Posso acreditar? Pois na verdade caímos neste mundo feito de estados infinitos. Meus sentidos no momento negam, minha razão nega, mas apesar dessa negação, ainda posso acreditar em Cristo? Ainda posso acreditar que Ele é o caminho para tudo e que Ele é minha maravilhosa imaginação humana? Posso acreditar? Pois nos disseram que, seja o que for que você desejar, acredite que você recebeu e você receberá. Estas são as palavras de Cristo. Cristo é chamado de poder de Deus e sabedoria de Deus. A Escritura leva a sabedoria, e ouça as palavras do capítulo 8 de Provérbios.
E o Senhor me possuiu no início do seu caminho. Antes de suas obras antigas, eu fui estabelecido como eterno antes que a terra existisse. Quando ele lançou os fundamentos da terra, eu estava ao lado dele como uma criança. Eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Quem me encontra, encontra a vida. Quem sente minha falta, se machuca. Todos os que me odeiam amam a morte. Ele é chamado de a criança. Aqui a sabedoria é exaltada e personalizada como companheira de Deus na criação da palavra. Aqui, isto é a Escritura. Bem, quem é este Cristo? Ele é a criança que nos dizem. E Cristo está no homem. Não sabeis que Cristo está em vós? Teste a si mesmo e veja se você está mantendo a fé e você não percebe que Jesus Cristo está em você e ele é a criança que é o companheiro eterno de Deus na criação do universo. Agora, ele contém dentro de si e assim ensinam as Escrituras, e me revelou o propósito de sua vontade que ele apresentou em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Então aqui, esta criança contém dentro de si um plano, um padrão para a plenitude do tempo. Agora, no mundo de César, você e eu, os deuses caídos que vieram com um propósito, podemos alcançar qualquer objetivo neste mundo se soubermos quem somos e estivermos dispostos a testá-lo. Disposto a ousar e aceitar o desafio de que posso ser o homem que sonho ser, ousando assumir, apesar dos meus sentidos negarem, que sou o homem que quero ser e dormir nesta suposição como se eram verdade. Como disse o grande Shakespeare. Assuma uma virtude se não a tiver. Contenha esta noite. Isso proporcionará uma espécie de facilidade à próxima abstinência e à próxima ainda mais facilidade. Então, se eu fizer isso, acreditando que é verdade e que isso se prova no teste, então o que importa o que a sabedoria do homem me diz? Pois esta é a sabedoria de Cristo. Devo conhecer as pessoas certas? Isso é o que os homens vão me dizer. Devo ter a formação educacional adequada? Isso é o que os homens vão me dizer. Eles me darão todas as razões do mundo baseadas no que o homem pensa e a sabedoria do homem é tolice aos olhos de Deus. Então, se eu me atrevo a assumir o que quero ser e persisto nessa suposição até que pareça natural, de modo que, quando penso nos meus amigos, é isso que eles veem em mim, o que presumi que sou, e ajo e vivo desta forma, como se fosse verdade, bem, se o tempo apresenta os resultados da minha suposição, então não confirmei a verdade e a sabedoria de Cristo? Bem, tudo isso está neste nível. Esta noite quero levá-los ao nível do caminho. Você não tem ideia de quão maravilhoso você é porque você é o Deus que caiu. Vocês cairão como um só homem, ó príncipes. Juntos somos o Deus, o Senhor, pois o Senhor é a unidade composta de um feito de outros. Nós somos os deuses. Mas há um caminho pelo qual voltamos a essa congregação divina, a congregação de Deus, e só há um caminho, e eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aqui está o caminho verdadeiro e vivo. Ele não apenas aponta o caminho, pois ele é o padrão, ele é o caminho. A união com Cristo é o único caminho para Deus Pai. Bem, como posso ter união com Cristo? Ele está em você. Quando ele começa a irromper dentro de mim e começa a desdobrar o seu padrão, pois o padrão está em mim e começa com a primeira personalização de Cristo, que é a criança. E todos terão essa experiência. Aqui neste mundo nascemos de baixo e somos maus, e ninguém lhe diga que não somos. A Bíblia ensina isso. Ouça as palavras. O primeiro filho de Abraão, nascido de uma escrava, Agar. Seu nome era Ismael e esta é a profecia do Senhor para Ismael, seus descendentes serão mais numerosos do que você pode contar. Hoje somos 3,5 bilhões no mundo. Eles estimam que num futuro não distante seremos 5 bilhões de nós e irão para outros bilhões de nós. Estes são os descendentes, estes corpos carnudos de Ismael. Agora, isto é o que é dito a Ismael, ele é um homem asno selvagem. A sua mão será contra todos os homens e a mão de todos contra ele e isso é o homem individual. Não há um momento em que não estejamos a matar-nos uns aos outros, não só nos nossos grandes conflitos de guerra e nas câmaras de gás, onde colocamos milhões, mas também nas ruas, em todo o mundo, matamos uns aos outros. Mas não só neste tipo de violência, existem formas mais subtis de matar e no campo econômico.
Você pode pegar uma família inteira e esmagá-los e então todos eles morrerão de fome devido à sua ganância individual de tirar dele o pouco que ele precisa para alimentar seu pequeno rebanho e realmente colocá-lo na parede economicamente. Isso vem acontecendo desde o início dos tempos. Portanto, existem várias formas de assassinato neste mundo. Não terminou com o assassinato de Abel, faz parte da bunda selvagem de um homem que nascemos. Assim, o homem nasce realmente como um ser maligno e requer uma nova identidade e os antigos viam isso claramente por revelação. Para toda a agregação da teoria experimental e muitos deles acreditaram no que viram e profetizaram de Jesus. A profecia está toda nas Escrituras, a vinda do Salvador, agora ele não vem como você foi ensinado a acreditar. Ele está em você. Ele é o padrão de salvação enterrado no homem e quando ele vier, tudo o que for dito sobre ele você experimentará e será levado de volta por este único caminho, pelo caminho de Cristo, deste mundo de pecado e morte de volta à congregação divina. Tendo feito o trabalho para o qual foi enviado. E todos nós estamos retornando para esse Deus único. Existe apenas um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos e voltamos imediatamente para esse corpo e desta vez melhorados porque não há limite para a translucidez, não há limite para a expansão. Existe apenas um limite para a opacidade e contração e atingimos esse limite de contração e opacidade. Começaremos agora a expansão e a coisa começa a se expandir em nós e o plano se desdobra em nós, e só assim retornaremos a essa congregação divina. Não há outro caminho. Dietas não resolvem isso. Conhecer as pessoas certas não resolverá isso. Você pode meditar a partir de agora até o fim dos tempos e vai e sente-se em um colchão até simplesmente se transformar em vermes, você ainda não consegue fazer isso. Nada do lado de fora vai fazer isso. Você simplesmente coloca toda a sua esperança nesta graça que está chegando a você na revelação de Cristo dentro de você. Então tudo se revela dentro de você e você é o mesmo ser, aos olhos de quem te conhece, como era antes, o mesmo ser, ser primitivo. E eles olham para você surpresos por você ousar afirmar que experimentou Cristo porque o conceito deles de Cristo é tão falso. Não tem nada a ver com Cristo das Escrituras. Exemplo, há 3 anos, em Barbados, tivemos um pequeno jantar, 2 ministros e suas esposas, homens adoráveis, bem conhecidos e queridos. Eu disse que tinha experimentado a história de Jesus Cristo e que não era uma história secular, não tinha nada a ver com o mundo de César. Enquanto caminhamos neste mundo, somos redimidos pelo padrão que se revela em nós, que Cristo é o homem padrão, enterrado no homem e o padrão se revela e você é ele. Então cheguei ao ponto de Davi. Eu disse ao episcopal que após o nascimento do menino Jesus dentro de mim, uma criança que segurei em minhas próprias mãos e expressei meu sentimento de ternura para com o menino Jesus, então 5 meses depois encontrei o Filho unigênito de Deus e seu nome é Davi, Davi das Escrituras. Eu contarei o decreto do Senhor, e ele me disse. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E então, para ilustrar a ele, sendo um episcopal, eu disse que em 22 Mateus e 20 Lucas você lerá. Ele perguntou aos que o ouviam, o que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam. O filho de Davi. Ele disse, por que então Davi no Espírito o chamou de Senhor? Se Davi o chama de Senhor, então como pode ele ser filho de Davi? Eu disse a ele, Davi no Espírito me chamava de pai, e eu sabia que eu era o pai dele e sabia que ele era meu filho, e nós dois conhecíamos essa relação de pai e filho. O ministro episcopal me disse que não o chamava de pai, mas de meu senhor. Eu disse que esta é uma expressão que toda criança no mundo antigo usava em relação ao seu pai. Portanto, quando as escrituras registram meu senhor, estão apenas dizendo que é meu pai. Bem, ele não concordaria com isso. Foi um jantar agradável, então não pressionei. Mas aqui, em Gênesis 31 versículo 35, Gênesis é a semente, a própria sementeira de toda a Bíblia. Se você não conhece Gênesis, você não conhecerá a Bíblia. Aqui está uma história. Se você não está familiarizado com isso, e Jacó tinha 2 mulheres, 2 irmãs, Léia e Raquel. Ele pensou que seu sogro, Labão, não estava tão favorável a ele agora como antes. Portanto, sem contar a Labão o que planejava fazer, ele reuniu apressadamente todos os seus bens, camelo, cabras, ovelhas.
e suas 2 mulheres e partiram. Quando Labão descobriu o que Jacó tinha feito, começou a persegui-lo e o encontrou e o acusou de roubar os deuses de sua casa. Ele procurou em Jacob, sua caravana, e não conseguiu encontrá-los. Ele procurou nos quartos de Léia e não conseguiu encontrá-los. Ele entrou nos quartos de Raquel e Jacob não sabia que Raquel havia levado os deuses. Então ela os pegou e colocou na sela de um camelo e depois sentou-se na sela. Então, quando o pai entrou, ele procurou diligentemente e não conseguiu encontrá-los. Ela disse ao seu pai, citação real de 31 versículo 35. E ela disse ao seu pai, não se zangue meu senhor. Equivala pai a meu senhor. Ela dá razões pelas quais não conseguiu levantar-se, porque não posso levantar-me diante de ti porque é como acontece com as mulheres. Os caminhos das mulheres estão sobre mim. Por esse motivo, por aquele pequeno momento na vida de uma mulher que acontece todo mês. É citado como modo quando se trata de Sara. Eu aos 90 anos poderia ter um filho? Quando há muito deixou de estar comigo, à maneira das mulheres. Ela não podia mais conceber, mas esta podia, pois ela era jovem, Raquel, e ela está simplesmente afirmando que este é aquele momento do mês, e portanto, não posso me levantar diante do meu Senhor. Então ela está chamando seu pai de meu Senhor. Se você não entender esse plano de sementes, você perderá a Bíblia inteira. Ele me disse, e não. Ele o chamou de meu Senhor. Eu disse. Isso significava meu pai e expliquei que o antigo sempre chamava o pai de meu Senhor. Ele não viu isso porque não podia acreditar que Davi, que não é ensinado em seu conceito de cristianismo, fosse o Filho de Deus, apesar de ler isso no Salmo 2. Ele foi ensinado por tanto tempo a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sem saber que eles são um. Eu e meu pai somos um. Quem me vê, viu o Pai. Como então você pode dizer? Mostre-nos o Pai. Portanto, o poder criativo de Deus não pode ser separado de Deus. É Deus. A sabedoria de Deus não pode ser arrancada de Deus, ela é Deus. Então esse é um padrão no homem para a redenção do homem. Então nós somos os deuses. Se você insistir no fato de que somos deuses, todos, mesmo que matemos uns aos outros, matar uns aos outros é simplesmente uma grande ilusão, pois os deuses não podem morrer. Eles parecem morrer, mas não podem. Como disse a serpente, e ela foi chamada de a criatura mais sábia que Deus havia feito, um símbolo mais uma vez de Jesus Cristo. E Deus te disse, você morreria? Sim, você certamente não morrerá. No dia em que dela comeres, tornar-te-ás como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Bem, sua profecia se tornou realidade. Pois então os deuses disseram: eis que o homem se tornou como nós, conhecendo o bem e o mal. Então ele não mentiu, nem enganou. Ele simplesmente profetizou uma verdade, que aconteceu. Mas toda a sabedoria do homem neste mundo não é suficiente para redimir o homem. Um padrão tinha que estar contido no homem para redimi-lo. E não há outro caminho para Deus. Então você receberá esses argumentos, certamente para os chineses, indianos, para fulano de tal, deve haver outro caminho além daquele que você chama de caminho cristão. Não. Existem os indianos cristãos, os chineses cristãos, etc. Eles estão por todo o mundo. A base é o judaísmo e o judaísmo é a sementeira. É o fundamento enquanto o cristianismo é o seu cumprimento. Não é o contrário. Cristo vem se cumprir, mas não vem da maneira que você foi ensinado, uma mulher dando à luz um filho. Há uma mulher, mas não aquela mulher que carrega de baixo para cima. Essa é Agar e ela só pode gerar filhos como escravos. Mas a outra mulher, a mulher do alto chamada Jerusalém do Alto, e ela carrega a liberdade. Agora, aqui está uma experiência adorável de um amigo que está aqui esta noite. Ela disse: eu me encontrei em um cavalo, estou cavalgando. Então minha mãe morre. Então eu tomo o lugar da minha mãe. Esse é o sonho. Posso dizer-lhe que este é um enorme salto em frente, um enorme salto em frente. O cavalo é sempre o símbolo da mente e você é o cavaleiro que o controla. Deve ter alguém para controlar a mente.
Se minha mente não for controlada por mim, o cavaleiro, ela ficará furiosa. Então estou montando o cavalo da minha mente. Agora minha mãe morre. Nasci de uma mulher me deu à luz, esta vestimenta. Então essa é minha mãe física no mundo de César. Agora minha mãe morre e eu tomo o lugar dela porque deve haver um segundo nascimento. Devo ser o homem nascido 2 vezes. Mas o segundo, eu mesmo darei à luz. Então eu tenho que me tornar a mãe. Portanto, meu segundo nascimento é quando eu dou à luz a mim mesmo. Então ela se tornou a mulher que agora é capaz de dar à luz a si mesma. Nesse pequeno e simples sonho, há um enorme salto na direção certa em direção a este segundo nascimento. Então essas 2 experiências, uma de 3 senhores, e muito engraçadas. Adormeci simplesmente com vontade de ensinar a Bíblia. Então imaginei que estava ensinando a Bíblia e instruindo um grupo. Adormeci do meu devaneio para um sono real e aqui estou ensinando a Bíblia, explicando-a e dizendo-lhes como interpretá-la. Enquanto faço isso, de repente vejo essa luz e energia vindo da minha cabeça, uma cabeça enorme. Minha cabeça e meu rosto pareciam ter o dobro do tamanho. Bem, com toda esta energia e enorme poder, até os meus joelhos pareciam irradiar energia, e pensei em fazer algo agora a respeito. Achei que estava acordado. Eu estava dormindo há 1 ou 2 horas e pensei que estava acordando. Então saí da cama no meu apartamento no 3º andar, desci e pensei em ir ver janeiro. Vou voar e vou pegar essa energia e simplesmente usá-la e voar. Então, quando desci, eu disse, que estúpido da minha parte. Eu poderia ter voado pela janela do 3º andar, então voltei para o 3º andar e decolei. Lá estou eu voando a 10 a 15 pés acima do solo com minha própria energia. Está escuro, é de manhã cedo e estou a caminho da casa de janeiro. Digo para mim mesmo. Não estou conseguindo uma boa visão a 4,5 metros, então simplesmente subirei um pouco mais e aumentarei a altitude. Subi para ver melhor e pensei comigo mesmo, supondo que um policial atire em mim porque vê esse homem voando pelo espaço, ele pode de repente atirar em mim, pelo menos tentar. Mas eu disse a mim mesmo, não, ele não pode me ver. Então, quando cheguei à casa de Jean, eu disse: não, a filha dela estará em casa agora e se eu incomodar a filha dela, ela vai me dar o inferno. Então pensei, agora vou para a casa da Marge. Voei para a casa de Marge. Mas, chegando lá, pensei, agora, suponha que em vez de Marge atender a porta, seu marido, Rei, atenda. Isso seria terrível. Então voei de volta para casa novamente. Voltei para a cama e de repente levantei a mão e ela ficou 18 centímetros acima da minha cabeça. Não consegui sentir minha cabeça. Então, quando pude sentir minha cabeça, toda aquela sensação estranha desapareceu e estou mais uma vez normal, de volta à cama. Mas, ele disse, eu consegui. Eu sei que há algo em mim que é um poder, há uma sabedoria que não é conhecida por esta coisinha que coloco na cama e acordo de manhã. Há algo em mim agora se agitando e eu provei isso antes de estar totalmente consciente de tudo o que fiz. Outro cavalheiro, e ele está aqui esta noite. Eu me encontrei em uma cidade antiga. Eu estava lá com o propósito de ensinar todo mundo a voar. Então eu tirei, sem máquina, e fiz o mais lindo mergulho de cisne, linda descida suave depois de decolar e desci suavemente de costas. Então, naquele momento, olhei para cima e aqui estava minha janeiro, sua já é muito querida para ele e ela é sua sogra. Lá ela está vestida com uma túnica de monge. Ela não tem mais de 20 anos, perfeitamente linda e vestida com uma túnica de monge. E ela pega a minha mão e silenciosamente me parabeniza pela minha façanha. E então, de repente, tudo mudou um pouco e aqui está meu irmão Paul ao meu lado. Tenho neste mundo de César um irmão cujo nome é Paulo. Naquele momento eu acordei. Eu estava totalmente acordado enquanto fazia, eu sabia que estava sonhando e sabia que estava fazendo o que estava fazendo. Você pode chamar isso de sonho dentro de sonho, mas eu sabia que estava sonhando exatamente o que estava fazendo quando o fiz. Então aqui estamos nos tornando conscientes deste poder em nós e usando-o de muitas maneiras até que finalmente o padrão se desenvolva. E vem de repente,
como um ladrão durante a noite. Ninguém sabe quando Cristo irá irromper no homem, mas Cristo é o homem padrão, não um homem que caminhou na terra há 2000 anos. Quando caímos como um só homem, o padrão veio conosco ou não conseguíamos nem respirar. Este é o poder dentro de nós, a sabedoria dentro de nós. E a única saída deste mundo de pecado e morte é pelo caminho de Cristo, que é o modelo do homem. Então você começará com o nascimento de Cristo, você nascerá do alto, e tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras a respeito daquela criança envolta em panos, você experimentará. Será a sua experiência, o seu filho, o seu nascimento, e isso é um sinal do seu nascimento. Depois vem a descoberta da paternidade e de Deus e você é o Pai, Deus, pois o Filho dele te chama de Pai. Como é que este é o grande mistério, como pode você, individualizado como é, e como pode aquele que dorme, individualizado como é, e ser um? Bem, se o seu filho me chama de pai e ele é meu filho, então não somos um só Deus, um só Pai? Pois o seu David não será outro senão o David que me chamou de pai. Existe apenas um Davi. E esse David chamará a todos, quando isso se desenvolver dentro dele, de o Pai. Você saberá que você é o Pai e conhecerá as Escrituras e Deus é seu Pai, pois eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Bem, se todo o vasto mundo de milhares de milhões de nós tem esta experiência em que o Filho de Deus o chama de Pai, e ele sabe disso, pois não há incerteza nesta relação e então não somos todos um? Um só Pai, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. E é preciso o Filho para revelá-lo, pois ninguém jamais viu a Deus, senão o único Filho que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. Então você não pode olhar para mim e ver o Pai. Só o Filho pode me dizer que eu sou o Pai, e ele me diz isso na primeira pessoa, na experiência do tempo presente. Então você pode acreditar em mim ou não. Esse é o seu privilégio. Mas eu sei que você vai conseguir e depois que você tiver, você saberá a verdade das minhas palavras e saberá que somos um. Você e eu somos um só porque temos o mesmo Filho. Se somos pai do mesmo Filho, então somos um só Pai. Portanto, ninguém nunca viu o Filho e ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e qualquer pessoa a quem o Filho decida revelá-lo. Bom, se ninguém sabe quem é o Filho exceto o Pai e você vai me dizer que o vê por fora? Como você vai vê-lo lá fora quando só o Pai o conhece? Você nunca o verá do lado de fora. Este drama se desenrola dentro de você. É um drama divino e o drama da salvação, quando o Filho chega diante de você e o chama de Pai. Então aqui esses dois devem vir primeiro. Depois vem a divisão do templo onde você não tira o sangue de outro, o sangue de uma cabra, etc. Você tira o seu próprio sangue. Você está dividido de cima para baixo e na base da sua coluna há uma luz líquida e dourada. É o sangue de Deus e você é isso. Pois foi revelado a você, apenas 4 meses antes, que você é o pai do Filho unigênito de Deus. Então, quem agora está dividido? É você e, portanto, é Deus quem está dividido de cima a baixo. É o sangue de Deus e é o seu sangue e você se funde com ele e sobe como profetizado nas Escrituras direto para o templo do seu próprio ser. Então a pomba descerá 2 anos e 9 meses depois e te sufocará de carinho. Quem é a pomba senão o símbolo do Espírito Santo que desce sobre ele e este é um drama completo. A partir daí o seu trabalho aqui está concluído e você só fica para contá-lo. Escreva ou conte para quem quiser ouvir com atenção. Talvez eles escrevam ou talvez continuem contando. Mas você conta enquanto permanece pelos dias ou anos restantes. Então, quando você partir desta vez, você partirá para sempre. Você ascendeu ao céu, de volta àquela congregação divina. Portanto, Jesus Cristo não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Jesus Cristo é o único caminho para Deus Pai e a união é simplesmente o desdobramento do padrão em você. Você não pode chegar mais perto disso quando o padrão se desenrola em você, não como algo externo, mas na primeira pessoa, na experiência do tempo presente. Isso não está acontecendo com ele, está acontecendo comigo. E então isso é união com Cristo, pois ele é o padrão. Cristo é o homem padrão.
A coisa toda se desenrola dentro do indivíduo e então ele sabe quem é Cristo. Então ele conhece o Evangelho, ele conhece as Escrituras. Portanto, mesmo sendo um homem capaz, brilhante e inteligente como meu amigo em Barbados, que ficaria parado e seria bloqueado por aquela pequena coisa, eu disse que ele me chamava de pai. Ele disse-me não, ele chamou Cristo de o meu Senhor e não conseguiu superar aquele obstáculo que os antigos sempre chamavam de pai, meu Senhor. Bem, cronologicamente falando, Davi não era do mundo antigo? Se você considerar cronologicamente, ele deveria ter vivido, e o que não aconteceu, como entendemos, em 1000 antes de Cristo. Aqui estamos em 2000 depois de Cristo e aqui está um homem de apenas 63 anos afirmando que alguém que viveu há 3000 anos é seu filho. Eu te digo, ele é meu filho. Mais do que qualquer filho físico que me chama de pai. Ele tem 44 anos, mas não é mais meu filho. A mãe dele me disse que fui eu quem o gerou. Eu aceito isso pela fé. Mas não tenho nenhuma mulher em Davi, ele não tem mãe. Eu o gerei, e ele é meu filho, e ele não tem mãe. Ao contrário do meu filho físico que tem mãe e tenho que confiar que participei da criação de um corpo. Mas isso é puramente baseado na fé. Neste caso não há incerteza quando ele está diante de você e te chama de pai. Você sempre foi seu pai e ele sempre foi seu filho. E não há outro Criador que o traga para esse relacionamento de filho com pai. Então não há mãe. Se você ler as Escrituras com atenção, apesar do livro de Ruth lhe dar uma mãe em Crônicas. Mas Crônicas não é tão completo quanto Samuel. Samuel é o livro que conta a história de David e a mais erudita de todas as críticas bíblicas, que é a enciclopédia bíblica, afirma abertamente que por tradição ele não tinha mãe. Mas as igrejas inseriram, em todas as escrituras, apesar da advertência, não acrescentem nada às palavras deste livro, e acrescentaram versículo após versículo simplesmente para edificar as tradições do homem. Mas estas não são as revelações de Deus registradas pelos antigos. Portanto, quando novas edições são publicadas, excluímos tudo o que foi inserido e que não estava nos manuscritos originais. Então você vai encontrar muitas coisas inseridas e essa é aquela onde deram a ele uma mãe para dar razão no mundo porque como você pode ter um homem, e ele não tem mãe. Então, para dar um tratamento secular, eles colocaram uma mãe em cena e Davi não tem mãe, leia com atenção e você encontrará no livro de Samuel que ele não tem nenhuma. Também você encontra no Salmo 2. Eu contarei o decreto do Senhor, ele não falou de nenhuma mãe. Você é meu filho. Hoje eu te gerei. Aqui ele é o ungido do Senhor. Portanto, o único caminho para Deus é a união com Cristo. Não há outro caminho. E se existimos 3,5 mil milhões de pessoas no mundo e amanhã 5 mil milhões e talvez eventualmente 10 mil milhões, não faz diferença. Esse é o cumprimento da profecia. Eu lhe darei descendentes mais numerosos do que você pode contar. Isto é dito de Ismael e nós somos Ismael, o asno selvagem cuja mão está contra todos os homens e a mão de todos contra a sua. A pessoa mais gentil do mundo, pressione-o com força suficiente e ameace alguém que ele ama, e você descobrirá que ele não é tão gentil quanto pensava que era. Ele reagirá como um animal reagiria se pressionado com força suficiente. Ameace aquele que ele ama como um filho, sua esposa ou seu marido, e se isso realmente for um afeto profundo, eles morrerão na tentativa de proteger o que amam. Bem, isso é ser chamado de Ismael, sua mão contra cada homem e a mão de cada homem contra a sua. A guerra econômica é tão grande, na verdade mais, que a guerra. Quando as pessoas são empobrecidas pela ganância dos outros, não é apenas uma pessoa que sofre, muitas sofrem. Em primeiro lugar, eles ficam envergonhados, são rebaixados à pobreza extrema e, novamente, outro eufemismo, em vez de chamá-lo de pobre, não, ele é desprivilegiado. Então pegamos todas essas palavras e enfeitamos as afirmações tão duras, onde se as usarmos, veremos exatamente o que o homem é. Ele é pobre e ele não tem nada. Não, ele é desfavorecido. Bem, uma pessoa pode ser desprivilegiada e ainda assim não ser pobre, mas não diz isso. Eu lhe digo, o conflito começou. Estava tudo previsto. Vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Não foi porque você e eu fizemos algo errado,
pois este é o plano de Deus e concordamos em sonhar em conjunto, cair nesses estados e depois sair desses estados tendo-os experimentado. Portanto, não considero que nem o justo nem o ímpio estejam em um estado supremo, mas que cada um deles seja um estado de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal, ao deixar o paraíso seguindo o serpente. Quando ele cai nesses estados, ele cai em algo que é adorável ou desagradável. Aqueles que se encontram num estado confortável, pensam que o mereceram por causa de algum passado. Não, eles não ganharam nada, estes são apenas estados. Hoje, dinheiro, meu pai sempre disse. O dinheiro não se importa com quem o possui. Portanto, não deixe ninguém lhe dizer que, porque um homem é rico, ele é de alguma forma superior. Se a maioria dos que têm dinheiro recuasse apenas uma geração ou mais, não quereriam escrever sobre isso e nem sobre a sua origem. Eles vão se gabar do fruto da árvore, mas não de como a árvore surgiu. Então não deixe ninguém se gabar disso. Você pode ser o que quiser se conhecer esta lei. Eles são todos estados. Como eu me sentiria se fosse verdade? Então tente sentir o que você sentiria se fosse verdade. Então procure em minha mente a confirmação dessa suposição e veja meus amigos me parabenizando. Ver meus amigos terem empatia comigo. Na verdade, eles estão tão felizes comigo que sei que estão vendo o que estou vendo. Agora deixe-me criar o hábito dessa forma de pensar e assim, quando for para a cama, sentir esse estado. Quando eu acordar amanhã e tudo negar, sinta esse estado. O estado sentido ao qual retorno constantemente torna-se meu lar e esse lar se objetiva e se cristaliza em meu mundo. Mas nunca se esqueça da visão, mantenha a visão divina em tempos de dificuldade. A visão divina na história de Jesus Cristo, ele é o padrão. Portanto, não importa o que aconteça com você, mantenha sempre a visão divina em momentos de dificuldade. Você viu isso em palavras e um dia irá experimentá-lo. Você já ouviu isso. Eu lhe contei exatamente o que aconteceu comigo e não estou sozinho. Neste público há outros que já passaram por isso e muitos outros estão à beira disso. Posso dizer que estou muito emocionado. Estou esperando ansiosamente que alguém, a qualquer momento, ou muitos, me diga, me ligue, me escreva, eu tive o parto. Porque eu sei que depois disso, apenas 9 meses e os 3 principais já terminaram. E então 2 anos e 9 meses depois, o que é isso e o que são 2 anos e 9 meses esperando para completar os 42 meses de revelação, ou os tempos, tempo e meio de um tempo, ou os 1260 dias. Esta é a medida entre o nascimento e a sua plenitude quando a pomba desce. Portanto, não posso lhe dar nada comparável a isso. Se esta noite você herdou, pelo uso da lei, $1 milhão, $1 bilhão, como isso poderia ser comparado à partida do mundo em que você caiu e voltar enriquecido porque ninguém vai voltar pobre? Todos voltam enriquecidos porque somos os deuses. Descemos com um propósito. Todo aquele que retorna pelo caminho de Cristo, e não há outro caminho senão pelo caminho de Cristo, retorna ao único corpo, ao único Espírito, ao único Senhor, ao único Deus e Pai de tudo. Há alegria no céu porque um retornou e eles estão subindo um após o outro. Então você a terá e dirá aos outros para incentivá-los a se apegarem à visão e a manterem a fé até o fim. E então tudo acabará por retornar. Quando todas essas máscaras foram retiradas, a máscara branca, a máscara rosa, a máscara preta, nunca fomos as máscaras que usávamos. Éramos os deuses que éramos antes da queda e ainda somos os deuses que éramos, apenas melhorados pela experiência da queda, pois descemos a morte e vencemos a morte. Morreu como os homens, sim. Mesmo assim, superou a morte. Agora, vamos entrar no silêncio. Além de presumir que você não precisa da ajuda de nenhum ser neste mundo. O poder dentro de você pode fazer tudo. É Cristo. Assuma o conceito mais nobre de si mesmo. Você é honrado neste mundo, uma sensação agradável. Não entre os homens, colocando coisinhas engraçadas em você, mas para se sentir honrado. Você se sente digno. Não importa onde você vá, você se sente bem-vindo, e que não há portas fechadas, independentemente das limitações atuais, não há portas fechadas. E você sente e caminha assim. Então posso lhe dizer que as portas se abrirão,
por toda parte. Portanto, sem problemas, sem batalhas para travar, você sabe quem você é. Você é Deus. Você não precisa sair na rua e gritar: "Eu sou Deus", mas você sabe disso. Isso é muito maior do que falar e tentar persuadir os outros de que você existe e eles não, porque não há ninguém que não seja Deus. Cada criança nascida de mulher é aquela que descende da sociedade divina. Todos. E aquele por um caminho e só por um caminho retornará depois que sua jornada terminar. Há alguma dúvida, por favor? Pergunta. Não entendo por que quando uma criança nasce aqui neste mundo material, às vezes, aos 2, 3 ou 4 anos de idade, ela vai embora. Resposta de Neville. Senhor, a partida deste mundo não é morte. É uma lição para aqueles que ficam para trás. O indivíduo que parte deste mundo encontra-se instantaneamente restaurado num corpo, o mesmo de antes, mais novo. Inexplicavelmente novo num mundo como este, ainda que terrestre, e ele está num ambiente mais adequado para o trabalho a ser feito nele. Esse trabalho é o desdobramento desse padrão, homem. Sua entrada aqui pode ser a lição mais fantástica para os pais. Tenho na cidade de Nova York 2 queridos. Eles se conheceram na minha reunião em um encontro às cegas. Ela tinha apenas o suficiente para ir a Paris e ele ainda não tinha estado em Paris naquela época. Ela disse: "Neville, parece uma loucura. Só me resta uma rapidinha, uma semana e tenho que morar num lugarzinho bem modesto, mas tenho muita vontade de ir para Paris. Não conheço ninguém lá. Você acha que sou tolo?" Eu disse não. No que me diz respeito, faça tudo o que seu coração desejar. Então ela comprou sua pequena passagem de ida e volta para Paris. Na segunda noite em que esteve lá, ela saiu às cegas e conheceu o homem. Ele já foi casado 5 vezes, não teve filhos e se divorciou de cada uma. Ele era fabulosamente rico e um sujeito muito legal, muitos anos mais velho que ela. Ela era uma garota linda, uma modelo de 30 e poucos anos e ele já era um homem de idade. Não pelos seus padrões, pois ele sempre se sentiu com 20 anos, e ainda tem aos 77. Mas eles foram abençoados com um menino, o pequeno Léury 2 anos depois foram abençoados com um segundo e deram-lhe o nome de mim, Neville. Bem, Léury foi morto há 2 semanas no último sábado em Londres. Ele estava na faculdade, no primeiro ano. Eles receberam um telegrama dizendo que ele havia sofrido um acidente de carro fatal. Agora ele tem todo o dinheiro do mundo. Ele planejou tudo para Léury. Agora, esta é uma lição para Joseph e Louise. Eles aprenderão. Esse dinheiro não é tudo. Eles tentaram protegê-lo contra tudo neste mundo, criando fundos fiduciários, isto, aquilo e aquilo outro. Agora é uma lição para Joseph aprender aos 77 anos, pois eles não podem trazê-lo de volta. Mas Léury está vivo. Léury não está morto. Léury é restaurado à vida. Ele não está mutilado como estava nesta morte súbita no acidente de carro. Não falta nada. Ele é um jovem restaurado, um belo jovem, exatamente como era quando esteve aqui, aos 17 anos. Ele era um sujeito extraordinariamente bonito, um pouco mais alto do que eu e evidência de ter crescido ainda mais do que isso. Ele era um querido perfeito. Tudo bem. Então ele se foi. Ele não precisa da reserva de dólares e centavos. Mas eles precisavam de uma lição sobre a perda. E então eles clamam, como você diz nas Escrituras: "Ó Absalão, meu filho, meu filho. Gostaria que eu tivesse morrido em vez de você." Então ele teve que aprender uma lição com a morte de seu filho. Então descobriremos no final que a misericórdia infinita fez tudo. Não parece certo, mas te digo que Deus é infinitamente misericordioso e nós somos os deuses. Você não pensaria isso ao ver a desumanidade do homem para com o homem. Mas ele ainda é, infinitamente misericordioso. Mas eu lhes digo, vocês são os deuses mencionados no Salmo 82, que os estudiosos afirmam ser o salmo mais difícil dos 150, e a ideia, disse este grande estudioso Thomas Shane, que foi o editor responsável pela enciclopédia bíblica.
Ele pegou esses manuscritos antigos e foi o editor responsável, e o volume é tão grosso, e hoje é publicado em 4 volumes, cada um ainda desse tamanho, e é considerado o mais erudito da alta crítica bíblica. Ele disse que as ideias deste salmo poderiam ter sido para qualquer um, mas seu significado há muito se perdeu para nós. Na verdade, não temos compreensão porque ele não pode conceber que Deus e os deuses, e que Deus está dizendo aos deuses que vocês são filhos do Altíssimo, mas morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Depois vem a queda de um homem contendo todos os homens, depois o retorno àquela felicidade divina, mas além do sonho mais selvagem de qualquer coisa conhecida aqui. Pois você não pode conceber o que você excluiu ao vir aqui. Todos nós estamos sofrendo de amnésia total. Então, quando você retornará à glória que era sua antes que o mundo existisse. Mas você traz de volta a glória da experiência de vencer a morte. Pois os deuses não podem morrer, então eles tiveram que realmente entrar num estado onde morrem como homens e ainda assim não podem morrer, portanto, eles venceram a morte. Então o poder criativo de Deus é aumentado porque todos nós voltamos trazendo à tona o talento que exercitamos e aumentamos. Descemos com nosso talento, voltamos com nosso talento multiplicado e o poder de Deus é ainda mais potencializado. E todos são um só Deus. Existe apenas um Deus, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Não há maior confissão de fé do que essa. No minuto em que você cria outros deuses, coloca qualquer homem como uma pessoa importante, você está criando outro Deus. E não, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Não há outro. Essa é a nossa maior confissão, o Shema. Agora o tempo acabou, até sexta-feira. Obrigado. Agora, vamos entrar em silêncio.